Oi gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária, tô aqui de cara lavada, de câmera na mão, porque a gente tá começando um vlog diferente. Esse mês eu me propus a terminar de escrever meu livro novo. De acordo com aquilo que eu tenho na cabeça, eu tô mais ou menos com uns 40% dele escrito, e pra me motivar a continuar escrevendo, eu resolvi fazer esse diário de escrita, que também é uma forma de eu trazer um conteúdo diferente aqui pro canal. Então o primeiro vídeo que a gente vai ter dois nesse formato, é esse que vocês estão assistindo agora, e ele tá documentando os meus primeiros 15 dias de escrita, e o segundo vídeo vocês vão ver no comecinho de agosto, que vai mostrar como foi a segunda metade do mês. Será que eu vou conseguir terminar de escrever? Bom, hoje é sexta-feira, dia 5 de julho. Como tava rolando a semana de vídeo todo dia no canal, né, esses dias, eu acabei não escrevendo nada, então oficialmente hoje vai ser meu primeiro dia de escrita. Eu comecei a escrever esse livro em janeiro. Em janeiro eu tive um mês bem produtivo de escrita, principalmente porque eu tava de férias da faculdade. Aí em fevereiro essa produção caiu um pouco mais, começou a ficar um pouco mais difícil pra eu escrever porque eu fui travando em algumas partes da história. Em março, quando veio a publicação de Escrito nas Estrelas, quando eu comecei a preparar tudo pra publicar, eu acabei me dedicando só pra isso. Retomei o livro em maio, porque aí eu também já tive algumas modificações nele, aí eu peguei pra reestruturar a história e tal. Só que aí da metade de maio até agora eu não consegui mais pegar nele, principalmente por causa do final do semestre, que foi bem corrido na faculdade. Até agora, quais foram as maiores dificuldades que eu encontrei? Eu tive a ideia pra ele, que era uma ideia que eu já tava ruminando ali no segundo semestre de 2018, eu vim alguns meses pensando na personagem, na situação inicial em que ela estava. Todas as minhas ideias eu fui anotando primeiramente nesse caderninho que eu deixo aqui, então, ao lado do computador. E aqui tava todo, então, o planejamento dele. Eu fui colocando todas as minhas ideias gerais. Só que muita coisa mudou daqui depois. E essa foi a minha primeira dificuldade, que basicamente é sempre o que acontece quando eu tô escrevendo. Eu vou descobrindo novos conflitos dos personagens, eles na verdade vão ganhando mais contorno, mais densidade. E a história, muitas vezes, ela acaba ganhando rumos um pouco diferentes daqueles que eu tinha planejado inicialmente. E eu já passei por duas dessas mudanças desde que eu comecei a escrever esse livro novo. A primeira delas é que eu tive a ideia de inserir uma personagem que não existia no início da história, então eu tive que voltar e colocar na trama essa personagem. A outra grande mudança, eu percebi que ficaria melhor pra história que eu tava contando que um fato que já era determinado ali na história, em vez dele ser dado, declarado desde o início pro leitor, ele ficaria oculto e que só depois ele vai ser revelado. Com isso, eu tive que voltar em tudo que eu já tinha escrito, tive que retirar muitas passagens, inserir novos capítulos, modelar aquilo que eu já tinha feito para que a história pudesse comportar essa nova estrutura. Mas assim, nada do que eu faço é perdido. É claro que quando são frases curtas ou revisões de texto assim mais diretas, se eu vou fazer alguma modificação, eu só reescrevo, tiro alguma passagem e tal. Mas sempre que são mudanças assim muito bruscas, eu sempre deixo salvo aquilo que eu já tinha feito. Esse documento 1 aqui, então, é a primeira versão que eu tenho do livro. Ele já tinha passado de 35 mil palavras, estava com 122 páginas. E aí, então, depois, quando eu resolvi fazer essa modificação, tem a segunda versão, e com todas as alterações que eu já fiz, tá com um pouquinho menos do que tinha antes, né? Tá com 114 páginas e passando um pouco das 33 mil palavras. Só que aí, ó, eu deixo um documento aqui com trechos extraídos. Então esse aqui, ó, tem umas 2.000 palavras, eu deixo salvo porque depois eu posso reaproveitar. E aí aqui eu tenho também a escaleta do livro, que depois, né, da passada da ideia inicial do caderno, pra mim faz mais sentido me organizar num documento no Word, porque aqui eu tenho mais flexibilidade em mexer, em apagar coisas. Eu vou dando um ok conforme eu finalizo cada capítulo. Qual vai ser a minha tarefa de hoje, então? Como faz muito tempo desde a última vez que eu escrevi alguma coisa, eu vou pegar meu arquivo, eu vou praticamente reler tudo aquilo que eu já fiz desde o início, que é pra eu poder entrar de novo na história. Muito provavelmente, conforme eu for lendo, eu já vou fazendo algumas alterações, fazendo aquela revisão, enfim, mexendo em coisa que eu sempre mexo, não tem como. Eu pego pra reler, eu vou mudar alguma coisinha. E aí, assim que eu me sentir conectada de novo com a história, sentir que eu entrei ali nela, é que eu vou dar continuidade, então, onde eu tinha parado, porque eu ainda tô reestruturando essa segunda versão, então eu preciso ainda reescrever alguns capítulos passados.
Nessa de reler o que eu já tinha escrito, eu tô nessa há mais de 2 horas e eu ainda não consegui chegar nem no fim do segundo capítulo. Eu já tirei umas 1.500 palavras, tem várias coisas aqui que estão me incomodando, eu tô sentindo, na verdade, problema mais no ritmo da história, eu tô sentindo que esse começo dela tá um pouco parado e eu tô tentando melhorar essa fluidez. Uma das opções que eu tinha, né, na verdade, seria continuar de fato com a história e voltar pra ajustar isso depois, mas eu não consigo fazer isso. O meu processo de escrita é ir tentando fazer as coisas mesmo linearmente, mesmo que eu saiba que depois eu vá revisar pra depois seguir com a história. Não consigo, por exemplo, escrever um capítulo lá na frente sem ter escrito os anteriores. Já escureceu, já esfriou mais e eu tô parando o dia por aqui. Eu consegui terminar de ler tudo aquilo até o ponto de onde eu tinha parado da última vez e, melhor de tudo, eu consegui finalizar o capítulo que eu tinha começado. Em termos de quantidade de palavras, eu tô terminando com o saldo negativo, porque eu mais tirei coisas do que eu escrevi, mas ainda assim eu acho que o saldo do dia foi positivo, porque enfim, né, todas essas modificações que a gente vai fazendo vai dando aquela sensação de lapidado, de que a história tá melhorando. São mais ou menos 5 da tarde de sábado, segundo dia do diário de escrita. Eu tô sentando pela primeira vez agora pra poder começar a escrever. Eu fiz umas coisas mais cedo, precisei sair. E como esfriou muito de ontem pra hoje, eu acordei com bastante dor na coluna, então eu preferi não abusar muito. Então eu também provavelmente não vou ficar muito tempo aqui escrevendo. Vou começar lendo aquilo que eu escrevi ontem, aí eu continuo a partir daquele ponto, ainda provavelmente fazendo uns ajustes e reaproveitando algumas das coisas que eu já tinha escrito. Então, né, eu acabei de passar por aquela situação que é o terror de qualquer pessoa que escreve ou trabalha com documentos online, que eu tinha deixado o arquivo aqui aberto, fiz uma pausa, fui lá fazer macarrão pra eu comer, fui jantar e agora na hora que eu voltei, meu computador deu problema, reiniciou sozinho. Ainda bem, o arquivo tava salvo, então eu não perdi nada. Então aí também fica uma das dicas sobre o que eu faço. Eu já deixo todo o meu conteúdo do livro salvo na nuvem, ele não fica salvo no computador, porque se dá algum problema no computador, tá lá na nuvem e eu consigo ter acesso a isso. Outra coisa é que dá pra você configurar o arquivo do Word, caso você não saiba, pra salvar automaticamente e você estipula o tempo. Aí como eu já sou meio assustada em relação a isso, eu deixo o meu pra salvar a cada 1 minuto sozinho, então mesmo que eu não clique pra salvar, ele salva o arquivo de recuperação e se dá algum problema, se reiniciar, ele volta depois bonitinho pra mim de onde eu tinha parado. Agora são mais ou menos 9h30 da noite, eu tô parando por aqui. Eu escrevi mais ou menos 1.600 palavras. Amanhã, domingo, eu acho que eu não vou conseguir escrever nada, mas o próximo dia que eu começar a escrever, eu vou reler, né, se a partir do próximo capítulo dá pra história continuar da forma de como eu já tinha escrito, ou se vai ser necessário fazer alguma outra adaptação, inserir um novo capítulo antes de seguir com aqueles que já estavam prontos. Terça-feira, dia 9, é meu terceiro dia de escrita. Eu não escrevi nada no domingo, que eu tirei pra descansar. Ontem eu fiz um monte de coisa o dia inteiro. Hoje também. Eu só tô conseguindo parar pra escrever agora, que já são quase 9 da noite. Tô de pijama, de banho tomado. Mas se eu não sentar pra escrever agora, eu acho que eu não vou ter tempo pra escrever nem amanhã, nem quinta, porque sexta eu tô indo pra Flip. Então, esses dias estão bem corridos por aqui, mas eu quero tentar escrever um pouquinho, já tô aqui começando, me preparando. Uma
coisa que vocês vão ver que é frequente aqui é que enquanto eu tô escrevendo, normalmente eu como. E chocolate. Então já estou com o meu preparadinho aqui, que eu vou começar a comer agora. E outra coisa que eu fiz, que eu já tinha feito com o Escrito nas Estrelas, e eu resolvi fazer agora, que é mais um incentivo pra mim, foi comprar uma barra de Milka do Oreo. Que é, tipo, importado, então é um chocolate que é mais caro, não dá pra ficar comprando sempre. E ele tá aqui na minha gaveta e ele está intocado. Eu não vou abrir esse chocolate até eu terminar de escrever o livro. Então eu só vou abrir quando eu terminar. Com o Escrito nas Estrelas deu certo, foi uma boa motivação. Faltam 15 para 1 da manhã e eu tô parando agora porque eu já tô morrendo de sono. Eu senti que eu avancei até com a história, embora o saldo final de palavras não tenha dado lá tanta diferença. Quando, eu cheguei no ponto que eu tinha parado e fui continuar a fazer a leitura, dos capítulos que eu já tinha escrito lá antes, eu acabei encontrando coisa que eu precisava retirar, então tirei alguns trechos e esse processo tá sendo bem demorado, porque eu tô tendo que ajustar coisa ali na história ao invés de propriamente criar, novas cenas, novos capítulos. Eu quero ver se eu consigo escrever pelo menos um pouquinho amanhã, talvez na quinta-feira. Não quero deixar pra pegar de novo na história só semana que vem, senão eu vou perder o ritmo de novo. 20 para as 9 da noite de quarta-feira, dia 10. Passei o dia inteiro fazendo um monte de coisa, inclusive hoje eu tô maquiada porque eu estava gravando aqui pro canal hoje. Vocês vão até me ver em vídeo com essa roupa que eu tô. E como eu falei, eu queria escrever um pouquinho pra não perder o fio do que eu tava fazendo. Vou fazer uma coisa que eu não deveria, que é jantar na frente do computador. Mas eu vou comendo e aí eu vou relendo as coisas que eu fiz ontem. Eu já tive uma ideia ontem, a hora que eu fui dormir, que eu travei num ponto que eu tava sentindo que aquela cena não tava funcionando. E eu vou colocar aquela cena em outro momento da história. Como não é uma cena, assim, de fato, assim, que acontece alguma coisa cronológica, que ela tem que estar naquele momento, eu vou inverter, eu vou colocar um outro acontecimento que já tá escrito antes pra ver se as coisas fluem melhores. E vamos ver o que vai ser, né? Meia-noite agora, já tomei banho, já coloquei pijama e finalizei mais um capítulo. Hoje foram mais ou menos 800 palavras, mas eu finalmente atingi as 35 mil palavras de novo, então agora eu já compensei, tudo aquilo que eu tinha tirado quando eu resolvi mudar a história. O bom desse capítulo que eu criei agora foi que eu consegui pelo menos ter uma ideia que eu ainda não tinha tido e que vai dar uma movimentada na cena que eu tô escrevendo e já deixou um gancho pro capítulo seguinte que eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Esse capítulo, ele ainda tá no meio dos outros capítulos que eu já tinha escrito, então eu ainda tô naquela fase de reestruturar a história, de ainda tá escrevendo coisas em meio àquilo que eu já tinha escrito. E eu acho que ainda vai levar mais um tempinho assim. Quinto e último dia dessa primeira metade do vlog de escrita, dessa primeira metade de julho. Na sexta-feira eu fui pra Paraty pra participar da Flip, cheguei domingo de noite. Ontem foi toda aquela correria pós-viagem, mas foi tudo uma delícia, eu adorei. Mas enfim, tudo isso pra dizer que eu não escrevi nada nesses últimos dias. Então agora que eu tô sentando pra fazer isso, já são mais ou menos 5 da tarde, final do dia. Como eu costumo produzir mais de noite, o horário não é necessariamente um problema. E eu quero ver o quanto que eu consigo avançar hoje, porque embora eu tenha sentido que nesses 4 outros dias eu avancei em termos de história, de planejamento dela, de estrutura e tal, em termos de palavras escritas eu não avancei tanto, Até agora eu acho que eu consegui
andar, sei lá, menos de 3.000 palavras, então eu ainda tô bem longe de conseguir finalizar o livro e pra minha meta inicial eu só tenho mais meio mês pra fazer isso. Então, vamos ver como é que vai ser agora. Da manhã e eu tô parando agora, já tô zonza de sono, mas eu tô bem feliz com o resultado de todos os dias que eu escrevi. Hoje foi o dia que mais rendeu, escrevi mais ou menos 2.600 palavras, já li também o próximo capítulo do que eu tinha escrito, fiz algumas marcações do que eu preciso modificar. Além disso também, né, esse capítulo de hoje já me deu algumas ideias, né, para os próximos, então amanhã, quando eu sentar para escrever, eu já tô mais ou menos direcionada de onde ir. Mas por mais que meu trabalho continue amanhã, vocês só vão saber como ele vai ser no comecinho de agosto. Eu já tô aqui curiosa, ansiosa para saber os comentários de vocês, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, desse formato, e também já pensando em como será que vai ser daqui pra frente, se eu vou conseguir terminar de escrever o livro, quanto que eu vou avançar mesmo que eu não termine de escrever. Então já sabe, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as cenas dos próximos capítulos. Também aproveita e curte aqui o vídeo, que isso ajuda muito na divulgação. Me acompanha pelas redes sociais, que por lá eu sempre acabo soltando alguns spoilers, a gente tem um contato mais próximo. E é isso aí. Beijos a todos, até o próximo vídeo.